Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Participe do nosso programa, ligue pra gente. A sua participação é sempre muito especial nos diversos momentos do nosso programa. No momento ecumênico de preces, é claro, onde você envolve o seu nome e o nome dos seus familiares na poderosa corrente ecumênica de orações e também interagindo conosco, fazendo as suas perguntas sobre os diversos temas que nós abordamos aqui no programa Vida Plena, que é do seu interesse, né, para melhoria da sua vida, da sua qualidade de vida. Nosso telefone 0300 1007 940. Na internet, o seu contato conosco acontece pelo vidaplena@boavontade.com. E a gente vai conversar agora de um assunto muito importante. Tamara, normalmente o pessoal assim trabalha bastante, chega na hora de dormir, é aquele alívio, né? É o momento de descansar, de aproveitar para repor as energias. Então, nem sempre, né? Muitas vezes, com a agitação do dia a dia, a gente já vai dormir agitado, continua agitado. E muitas vezes a gente já acorda cansado, com sonolência, irritabilidade, né? O que isso, né, pode ser consequência do quê? A falta de atenção. Não, são alguns dos exemplos, né? Mas cada um tem aí o seu sintoma. Podem ser sinais de insônia. Olha, a falta do sono qualificado pode trazer aí uma série de problemas. Por exemplo, o distúrbio da insônia acomete 36,5% da população de adultos no país, segundo dados do Instituto do Sono. E essa falta, esse problema, esse distúrbio pode surgir não só por fatores biológicos, muitos fatores emocionais podem também trazer aí um problema na hora de dormir bem. Por isso que a gente conversa sobre esse assunto. É verdade. Vamos falar então desses aspectos psicológicos. Por isso estamos recebendo mais uma vez aqui nos estúdios do programa Vida Plena a psicóloga Luciana Carvalho. Seja bem-vinda. Bom dia, Luciana. Bom dia, obrigada pelo convite. Queria começar conversando com você sobre essa questão da insônia. Além dos prejuízos físicos, né, para você ficar mais cansada, a atividade não rende tanto, que prejuízos emocionais a falta do sono pode trazer para o indivíduo? Pois é, a tal da insônia, né? Quem não conhece alguém que anda reclamando ultimamente que não tem dormido direito, né? Então, a insônia, ela acomete, na maioria das vezes, mulheres, tá? Idosos também, tem uma prevalência aí. E o que acontece? A insônia, ela é um déficit na qualidade do sono. Não necessariamente na quantidade, mas na qualidade. Então nem sempre a pessoa vai deixar de dormir, mas o sono dela não vai ser tão eficiente assim. Não é um sono renovador. Então não adianta dormir 10 horas, 12 horas por dia. Não, não é essa a questão, né? Normalmente as pessoas dormem de 8 a 10 horas. Mas se o sono não tiver qualidade, de nada adianta. Olha só que interessante. Agora, Luciana, a questão da pressão do dia a dia. Nós sabemos que, né, o estresse é grande, a agenda das pessoas cada vez mais recheada de coisas. Tem a ver também com essas questões emocionais que fazem com que a insônia ela apareça em nossa vida? Tem tudo a ver, né? Hoje em dia a pressão no trabalho, a pressão no casamento, a pressão familiar tá aí para todo mundo. Todas, né? Juntas, muitas vezes. Exatamente. E isso muitas vezes gera uma certa ansiedade, que está totalmente ligada à insônia. Ansiedade, estresse, né? Isso provoca certas ruminações no período noturno, onde a pessoa acorda de madrugada e ela não consegue voltar a dormir porque fica naquele pensamento das preocupações do dia a dia. Podem ser de ordem financeira ou familiar, como eu disse há pouco, né? Que interessante. Lembrando que, né, biologicamente, nós temos muitos despertares à noite, só que não adianta despertar e ficar acordado, porque, né, tá pensando aí nos problemas, né, da vida. Eu conheço casos, por exemplo, de pessoas que, de forma repetitiva, não conseguem, por exemplo, dormir de domingo para segunda, porque ficam ansiosas com o início da semana. Olha só. Como fazer, por exemplo? Porque a ansiedade, ela é natural do dia a dia, por exemplo, diante de um grande evento, de uma atividade nova. Agora, quando isso se torna rotineiro, o que a gente deve fazer, Luciana? Pois é, a ansiedade está presente normalmente para as pessoas por conta dessa rotina, né? E o que acontece é uma coisa muito curiosa. Isso vira um círculo vicioso, onde a pessoa acorda no meio da noite ansiosa pelos afazeres do dia seguinte. Sabe que o dia vai ser puxado, né? E por ficar acordada e saber que vai ter dificuldade de dormir, fica mais ansiosa. E quanto mais ansiosa fica, menos consegue dormir. Então vira um círculo vicioso.
Que interessante, gente. Olha só como precisamos do equilíbrio integral mesmo, para até conseguir dormir. Agora, nós temos aqui uma pesquisa, as pesquisas científicas divulgadas pelo International Stress Association revelam que aproximadamente 70% das idas ao médico são devidas a sintomas ligados ao estresse. Agora, Luciana, quais são os sintomas do estresse na saúde mental e emocional? Como conseguimos perceber isso? Então, o estresse, ele afeta diretamente a saúde da pessoa, né? A pessoa se sente fatigada, um cansaço extremo, irritada durante todo o dia, né? Ela tem dificuldade de concentração, então afeta diretamente o trabalho. O né? agitado Agitada, também. Muitas vezes também. Mas não é uma coisa normal hoje em dia? Porque assim, dificilmente você conversa com alguém e a pessoa fala assim, não sou estressada. Porque é tanta coisa acontecendo, porque assim... Como que a gente faz para que isso não se torne uma situação de descontrole a ponto de fazer Fora, com que né, eu não durma direito? Pois é, eu não diria normal, né? Eu diria comum. Ah, sim. Infelizmente, né? O jeito, assim, a dica que eu dou é a pessoa praticar exercícios físicos. Isso contribui muito. Alimentação também? Também. Se você tem assim uma prática de atividade física, uma alimentação equilibrada, Isso. talvez isso reaja de uma forma diferente? Isso, cuidar da alimentação, né? Evitar ingerir alimentos 3 horas antes de dormir. Por exemplo, como cafeína, né? Refrigerantes, café. Tem gente que resolve tomar café, Isso, tipo, e 5 minutos antes de dormir. Isso, aí dificulta, né? E uma coisa curiosa que eu vejo muito, as pessoas usarem paliativos, né? Para tentar dormir. O uso de álcool, por exemplo, para dar aquela relaxada, né? Então, isso é importante as pessoas terem em mente que não funciona. Funciona assim, num primeiro momento, vamos dizer assim, a curto prazo, né? Ela consegue dar uma relaxada e vai para a cama. Mas à noite, provavelmente, ela volta com aquela ansiedade. E tem um problema grande aí. A pessoa que faz esse tipo de uso, o uso do álcool, pode estar gerando um vício, né? Com certeza. Com certeza. As pesquisas mostram, inclusive, que o uso de bebida alcoólica traz uma série de prejuízos para a saúde do coração, para a saúde mental, inclusive, né? Essa fuga que acontece não adianta nada. Os desafios continuam existindo. Não resolve. O ideal é trabalhar a causa e não fugir dos sintomas. E assim, muita gente, Luciana, em era de informação, liga a televisão, por exemplo, no final da noite para acompanhar os telejornais, daí leva o computador também para ficar online, conversando. Esses tipos de coisas também prejudicam a qualidade do sono, né? É mais difícil você desligar para conseguir relaxar e dormir bem. Prejudica. Isso que você apontou agora são considerados maus hábitos, né? Então, o importante é ter horário fixo. Horário fixo de dormir é importante. Isso, criar uma rotina. Por quê? Porque isso facilita, o corpo se habitua àquilo. E é rápida, né? O hábito. O corpo ele é muito rápido, né, em se adaptar a essas mudanças. E a importância, a gente está falando aqui sobre as questões, inclusive clínicas, da falta de sono, então a gente acaba se utilizando de artifícios para conseguir dormir, né? Quando se torna uma rotina, daí toma um remédio, alguma coisa nesse sentido. Você citava, por exemplo, também o caso das bebidas alcoólicas. Qual o perigo desse tipo de atitude sem um acompanhamento médico? Quais os riscos para o paciente que tem esse tipo de ação? Pois é a tal da automedicação, que é super perigosa, né? Nada melhor do que estar sendo assistido por um profissional para saber a dosagem adequada, né? E a maneira como tem que ser usado. Isso é o caso mesmo de tomar remédio, né? Às vezes só a mudança de hábito já consegue trazer aí, né, o sono com qualidade de volta. Né? Exatamente, mas a questão da automedicação também está ligada com a falta de assistência do médico, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe que ela tem alguma outra doença que está causando a insônia, né? Que tem como sintoma a insônia, né? E são diversas, transtornos afetivos, transtornos de ansiedade, transtornos mistos, transtornos de adaptação, uma série de patologias que tem como sintoma a insônia. Então você está tratando o sintoma, mas não está tratando a causa. Então, do que adianta. Uma hora ou outra vai acabar voltando. Com certeza. Exatamente. Agora, Luciana, então, quando é o momento de procurar um especialista, um psicólogo, muitas vezes? Quais são os sinais que precisamos nos atentar a isso e quando é o momento? Tá. Se você que estiver aí nos assistindo se enquadrar nisso que a gente está abordando em termos de qualidade do sono, estiver aí por mais de um mês sem conseguir dormir por volta de 3 vezes na semana, estiver agitado, estiver
ansioso, Certo. procure ajuda, né? Procure ajuda antes de tomar qualquer medicação. Com certeza. Né? Por mais natural que ela pareça, né? Muitas pessoas, um chazinho já adianta. E o que falta é justamente esse acompanhamento em muitos dos casos. Por isso nós sempre indicamos para você, continue sempre na audiência da Boa Vontade TV, a informação com esse diferencial da espiritualidade ecumênica, que eleva, que trabalha os seus valores, principalmente antes de dormir, né? Esse fato de ter uma prece de hora em hora, isso auxilia bastante a conseguirmos voltar ao equilíbrio para ter, assim, também qualidade de sono. Sem dúvida. E a busca do auxílio é fundamental. A família também tem que estar atenta, né, Luciana? Às vezes, por exemplo, a esposa percebe que o esposo não está dormindo bem, às vezes é a mãe que percebe que o filho ali está com o sono agitado. Tudo isso também ajuda na identificação de um problema como esse, né? Claro, é normal a pessoa que sofre de insônia negar isso. Ela acha que ela consegue sair desse quadro sozinha. Ou que é normal, né? Acordar e ficar acordado e não conseguir dormir. Ela justifica, eu tô estressado, mas isso passa. E na verdade é uma doença. Precisa ser tratada. Muito bom. Então, para você que está em casa, tendo outras dúvidas em relação a este assunto, querendo fazer perguntas, mande o seu e-mail para vidaplena@boavontade.com ou ligue para a gente, 0300 1007 940. Luciana, muito obrigada pela sua presença aqui no Vida Plena. Seu contato para quem quiser tirar dúvidas sobre esse assunto. Bom, eu tenho um consultório em Perdizes, o telefone é 97594 4006. Código 11. Muito obrigada, Luciana, mais uma vez. Viu só, gente? Existem sim, né, momentos em que precisamos buscar um especialista, que precisamos buscar auxílio para sair, por exemplo, de uma situação de insônia, que causa muitos prejuízos, afeta diretamente a nossa qualidade de vida. E se todos nós aqui estamos em busca de uma vida plena, nada melhor do que, né, termos essa informação. O que a gente não pode fazer é negligenciar os cuidados com o nosso corpo. É fundamental que a nossa saúde esteja em plenitude para que a gente consiga realizar bem as nossas atividades. E se isso acontece com o nosso corpo, deve acontecer também com a nossa mente, com o nosso coração. Os nossos sentimentos devem estar sempre muito bem equilibrados. A gente conversa hoje com você sobre mantermos a esperança com Jesus, o Divino Mestre. E diante de uma situação, de uma enfermidade, muitas vezes a gente fala assim, não tenho muito o que fazer, né? Estou de mãos atadas, não tenho esperança de sair dessa situação. E buscar essa constante força, esse equilíbrio emocional, físico, espiritual, é fundamental para que a gente consiga olhar adiante e perceber que existem ainda muitas possibilidades e muitas formas de nós vencermos os desafios. O que acontece é que tantas vezes estamos desesperados com determinada situação. E olha, nunca vi, viu, gente? Ninguém desesperado resolvendo alguma coisa ou conseguindo encontrar solução. Então, antes de se desesperar, procure sim, né, cultivar em seu coração a paz de espírito para que você consiga enxergar as oportunidades, porque elas existem sim. Então participe. Ligando pra gente pelo 0300 1007 940, você participa do momento ecumênico de orações, envolve seu nome, de seus amigos, familiares. Muitas vezes é um amigo nosso que precisa, né, de um pensamento bom, de uma energia focada no bem. Então façamos isso. Ligue pra gente, 0300 1007 940 e juntos participaremos desse momento bem especial. Isso mesmo, a gente vai agora para um breve intervalo aqui no programa Vida Plena, mas daqui a pouquinho estamos de volta.